Eita glória! Então nós começamos o ano em janeiro com o fundamento da palavra. Eu não sei como você se relacionou em janeiro com a palavra, mas a principal pergunta hoje para nós é como você e eu nos relacionamos com a palavra em fevereiro. Porque em fevereiro não veio uma palavra profética sobre o fundamento da palavra. Fevereiro foi o mês do fundamento do jejum. Então, enquanto nós estamos nesse tempo, parece que a gente se envolve, se dedica, não é verdade? Parece que a gente foi desafiado, então vamos lá, vamos abraçar esse desafio. E depois que termina esse tempo de ministrações sobre essa palavra específica, como que a gente se relaciona? Como que você tem se relacionado com a palavra do Senhor? Mudou alguma coisa de janeiro para cá? Ou 2026 está parecendo 2025? 24, 23? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus neste tempo? Senão, meu irmão, nós vamos só passando meses religiosos aqui. A gente fica aqui um mês inteiro ouvindo acerca de um tema, aí vai lá na célula, seu líder vai ministrar para você, vai te abençoar com a palavra. Aí no decorrer das semanas, os seus líderes de célula ficam lá no WhatsApp, irmãos, leiam tal texto. Irmãos, se envolvam com a palavra. Queridos, façam esse desafio. Olha, estou trazendo um convite para você fazer isso, aquilo. É assim ou não? Sim ou não? Você está aqui ainda? É assim ou não? Só que passa um mês, aí vem o desafio do fundamento do jejum. Agora vai todo mundo jejuar. Eu ouvi pessoas falando que está com 3, 4 jejuns ao mesmo tempo, e isso e aquilo. Glória a Deus, só que fevereiro acabou. E aí encerra o jejum hoje e só daqui um ano de novo? Só na próxima vez que o pastor vier, colocar uma arte lá, jejum de 7 dias, 14, 21, 28, 49, 56. É só assim que a gente vai se desafiar a jejuar? Não pode ser assim a nossa vida com Deus. Amém? Aí talvez você fale, mas pastor, então como que vai ser no final desse ano? No final do ano eu não sei, mas em março tem palavra, jejum e oração. Como vai ser quando chegar no 12º mês? 12 desafios vai ter. Palavra, jejum, oração, o quarto, quinto, sexto, sétimo e tal. São 12. 12 desafios. Mas eu não quero mais parar de ler a Bíblia, não sei você. Pessoas têm dito, pastor, eu nunca li a Bíblia como estou lendo agora, desde janeiro. Glória a Deus, mas continua, não deixa esfriar, não. Glória ao Senhor por isso. Pessoas nesses dias dizendo, pastor, falando para mim e para outras pessoas, eu nunca tinha jejuado na minha vida. Eu aprendi o que é jejuar e já está fazendo a diferença na minha vida. Glória a Deus! Deus está movendo no nosso meio. Mas agora, ufa, 1º de março, glória a Deus que acabou o mês do jejum. Glória a Deus que acabou. Imagina Deus dizendo, glória a mim que não preciso mais te abençoar. Glória a eu mesmo. Foi Deus, né? Ele é Deus, então glória a Deus, glória a eu mesmo, que eu não preciso mais abençoar esse povo. Acabou fevereiro. Talvez Deus está assim, nossa, o meu estoque de bênçãos acabou, porque eles jejuaram tanto em fevereiro. Um dos jovens, nesse mês de fevereiro, logo no início, no primeiro dia, trouxe um desafio lá no meio dos jovens no PJ, dizendo, olha, acabou janeiro, não vamos mais ler Provérbios agora. O que vocês acham de ler o livro de Atos? Que também tem 28 capítulos, assim como fevereiro tem 28 dias. Você não tem ideia da força que aquele desafio me deu, de entender que, cara, não está ninguém mais dependendo daquilo que o pastor sobe no púlpito para falar e desafiar. E a minha única resposta foi, estou com vocês.
Estou junto. E sabe o que aconteceu ontem? Encerrou Atos 28. E agora, qual vai ser o livro de março? Eu estou usando Atos como exemplo dos jovens, do grupo dos jovens, do PJ. Mas qual foi o livro que você leu em fevereiro da Bíblia? Essa é a pergunta. Qual é o livro que você vai ler da Bíblia em março? Quer uma dica? Sim ou não? Tem mais um livro só da Bíblia que tem 31 capítulos. É um livro histórico. Se você quiser conhecer mais da história do povo de Deus, da história da igreja, mesmo que está no Antigo Testamento, mas já está falando ali dos filhos do Senhor. Mas é só uma dica, tá bom? Não é desafio para a igreja, não. É 1 Samuel. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar quantos livros da Bíblia tem 31 capítulos. Aí a pesquisa vai ver lá, Provérbios e 1 Samuel. Já lemos Provérbios. Em fevereiro, eu creio que você leu algum livro da Bíblia. Como ainda eu sempre digo, tira 5 minutos você lê uma carta de Paulo. Sim ou não ainda? Você acha que ele é tão hipócrita de subir aqui como há 3 domingos atrás? Pregar a palavra, ministrar cura sobre a igreja e dar para cá não ter mais aberto a Bíblia para ler em casa. Hein, irmão? Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos de fundamento. Porque uma coisa eu tenho certeza, você está passando por um problema, sim ou não? Ou não? Sim? Está todo mundo enfrentando algum problema, seja qual for. É geral? Sim? A palavra diz que os dias são maus, são difíceis. Os dias são complicados, as situações fogem do nosso controle, da nossa expectativa, do nosso desejo. E como que a gente vai lidar com as dificuldades estando distantes do Senhor? Se nós entendemos 1 Coríntios 3,11, que é a nossa palavra-chave deste ano, você lembra que diz essa palavra? Sim ou não? Que não se pode colocar outro fundamento ou alicerce além ou no lugar daquele que já está colocado. Então a gente não está começando uma coisa nova. Jejum é jejum desde que existe comida. Sei lá, fui voltar na história de Deus. Desde que existe comida, existe jejum. Palavra é palavra. Desde sempre. É eternidade. Deus existe, Deus é. Ele diz, eu sou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo, Jesus, o fundamento. Então lá desde o começo, não começou agora. Não começou em 2026. Não começou porque agora o manancial da promessa está andando no fundamento. E os outros 21 anos? Estava andando sobre o quê? Diga, o mesmo fundamento. Nós só estamos entendendo ou recebendo do Senhor uma maneira de intensificarmos a nossa vida com Ele. Amém? Ou, em alguns casos, talvez sim, de começar, como esse testemunho que eu disse agora há pouco, que chegou para mim nesta semana, alguém dizendo, pastor, eu nunca havia feito um jejum. Olha que humildade. Olha que humildade. Mas agora eu jejuei. E era uma alegria dizendo, agora eu jejuei. Eu já sei como é jejuar. Aí a pergunta, foi fácil? Não está sendo fácil, pastor. Está muito difícil. Glória a Deus, então está do jeito certo. Se for fácil, não tem significado. Está entendendo isso? Pastor, você está falando muito da palavra, do jejum e a oração. Irmão, eu preciso falar sobre oração? Eu acho que só do tema já se explica. Sim ou não? Agora, por que será que a gente ora tão pouco? Por que será? Por qual motivo?
Por que será que o Ministério de Intercessão não recebe um novo membro? Um ou uma, há anos. E Ritinha? Hein, pastora Carlinhos? O que será? Por que será que o período que a igreja mais fica vazia, aliás, os dois períodos, é a intercessão e a oferta? Intercessão porque boa parte não chegou. Já era para estarmos. Sim ou não? Ah, pastor, você não sabe do meu problema. Irmãos, eu acabei de expor a minha família aqui para você. Sim ou não? São problemas, cada um tem e passa as dificuldades que passa. Estou falando assim de poder, mas não por ele, calma. Isso revela muita coisa. Isso mostra muita coisa. Acerca, olha para mim, por favor. Isso revela muita coisa acerca da vida, do estado espiritual da igreja. Como que a igreja vai avançar na oração se eu, sendo igreja, não dou a mínima importância a esse tempo da intercessão no culto? Ei, pastor, você falou que não tinha nada para falar de oração e vai tocar justo nisso? Que o Senhor nos conduza, que a palavra fale comigo. Em nome de Jesus. Aí, ó, irmãos, você pode prestar atenção. Vamos pôr uma câmera para gravar depois você assistir. Acabou o louvor, vai começar a oferta. No mínimo 30, 40, às vezes 50% da igreja vai lá fora. Irmão, fazer o quê? É hora de ofertar. É hora de entregar com alegria para os caras. Eles estão ofertando lá, vou fazer qualquer coisinha, depois eu volto. Depois de entrar no mínimo aqui, tem que ficar 15, 20 minutos orando. Porque as pessoas ofertam sim, mas não é prioridade. Por que não é prioridade? Ah, eu tenho coisa para fazer, depois eu volto, vou rapidinho lá na frente e oferto. Está dando a sobra para Deus. Não estou falando de quantidade, tá bom, amados? Estou falando de atitude. A hora de oferta, eu tenho que ser o primeiro a correr, chegar no altar. Deus está aqui, meu melhor para o Senhor. Tá, mas hoje não é o fundamento da oferta. Hoje é o fundamento da oração. Mas são os dois períodos do culto que a igreja fica mais vazia. É o período da intercessão no começo do culto. E o período da oferta no meio do culto. Isso fala alguma coisa. Pastor, você não sabe do meu problema. Não sei. Eu estou falando da igreja como um todo. Deus está falando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ah, não é o Espírito que está falando, é o Marcos. Deleta, esquece. Se vem de mim, não deu ouvido. Mas se testifica no seu Espírito que Deus está falando com você, toma a palavra para você. Posiciona novamente. Corrija o que for necessário. Amém? Amém, queridos? O nosso texto para o fundamento da oração é Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quero ler para você, aqui na NVI, Tiago 5, 16. Só a última frase, em parte B do versículo, diz assim: a oração de um justo. Você já chegou aqui? Você está aqui? Eu não estou conseguindo te ouvir. A oração de um... Você tomou café? Não, né? Hoje não, né, irmãos? Então vamos com força. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmão, é a palavra que ela está dizendo. E a primeira mentira que Satanás traz da nossa mente: ah, então a sua oração não é poderosa e eficaz, porque você não é justo. Quem é você para que a sua oração seja poderosa e eficaz? Sabe qual é a resposta para esse tipo de sugestão do inferno sobre a nossa mente? Diz assim: eu de mim mesmo, pode falar, eu de mim mesmo não carrego justiça, mas aquele que se fez pecado por mim e se fez a justiça de Deus na terra, me habilita para estar neste lugar
de justiça. Você entendeu essa verdade que você acabou de falar? Então não se trata de você mesmo, de mim mesmo, do quanto eu busco a Deus, do quanto eu oro, do quanto eu me esforço, do quanto eu jejuei em fevereiro, de quantos livros da Bíblia eu já li desde janeiro, de quantas campanhas de oração, e monte, e propósito, e voto, isso e aquilo eu tenho feito. Não depende disso. Depende de uma obra que já foi concluída. Depende de alguém que já fez o que era necessário ser feito. Pastor, então eu não preciso fazer mais nada? Dependendo da ótica, não. Porque o que nós precisamos de fato fazer é criar vergonha na cara e se relacionar com Ele de verdade. Parar de ficar dando desculpinha, achando jeitinho e colocando culpa em um ou em outro. Ah, porque o pastor, quando prega, porque o meu líder de célula, muda de célula. Porque o meu pastor muda de igreja. Porque o meu marido, não muda de marido não. Em nome de Jesus. Eu não estou te convidando para sair daqui. Você entendeu o que eu quis dizer, sim ou não? Na verdade, não adianta mudar de célula, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe. Tem que mudar, sou eu mesmo. Eu posso olhar para cada um de vocês aqui e encontrar milhões de motivos para justificar os meus erros. Porque a Maria José, se ela não fizesse assim, eu não tinha errado desse jeito. A culpa é dela. É assim ou não que a gente faz? Fala a verdade, sim ou não? Fala a verdade, não mente em nome de Jesus. É assim que a gente faz. Se o Guilherme falhasse naquilo que ele falhou, estava tudo em ordem, mas eu tive que ir, né? Porque o que ele fez lá não foi legal. E nisso eu vou acumulando atitudes que vão só me distanciando cada vez mais do Senhor. É tão básico, tão básico o fundamento da oração que chega a ser ridículo ter que dizer, nós precisamos orar. Porque para dizer nós precisamos orar é porque nós não estamos orando. E se nós não estamos orando, a pergunta é como nós estamos em pé? É um confronto da palavra com as nossas vidas, sim ou não? É uma palavra dura, é uma palavra difícil, é uma palavra desafiadora. Amém? Nós precisamos entender a importância da nossa vida de oração. Tem crente que só ora quando está no meio do desespero. Tem crente que só ora quando está no fundo do poço. Se ainda ora, tá. Às vezes nem isso mais. Porque já passou dessa fase. Vai chegando um momento que nem orar mais, eu não oro. Nem buscar mais, eu não busco. Nem crer mais, eu não creio. Irmãos, Deus não nos trouxe nessa manhã para um tempo de cobrança. Deus nos trouxe nessa manhã para um tempo de correção. Amém, queridos? Deus nos trouxe nessa manhã para um tempo de posicionamento, de reposicionar a nossa vida com o Senhor. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então podemos entender que a oração de quem anda com Jesus é poderosa e eficaz. Amém? Porque a nossa justiça não está em nós mesmos. Por nós mesmos, nós buscamos justiça própria. Sim ou não? Por nós mesmos, nós somos vingativos. Você fez para mim, eu vou te devolver. Por nós mesmos, nós somos ruins. Se na minha casa está tudo bem, não me importa saber como está a sua. É assim ou não é? Agora, quando Cristo entra no meio dessa conversa, ou melhor, quando Cristo entra nesse coração duro e começa a transformar e amolecer,
Aí eu começo a entender que as coisas são diferentes de como eu achava que era. Amém? Através de Cristo, as nossas atitudes são diferentes. É somente através de Cristo. Mas aí entra o nosso lado, irmão. A gente tem que querer andar com Ele. Cristo cura, mas eu preciso desejar ser curado. Como que Jesus falou para o cego, o que você quer? Você quer ver? Qual é o seu desejo? O que você quer? E qual foi a resposta dele? Sim, Senhor, eu quero. Então veja. Às vezes nós estamos doentes, só que aquela doença nos alimenta feridas da alma. Você sabia disso? Tem gente que ama estar doente. Ai, pastor, como assim? É verdade. Porque enquanto ela está doente, está todo mundo olhando para ela. Está todo mundo ali cuidando, dando remedinho, dando uma sopinha, fazendo um cuidado especial. E muitas vezes isso alimenta uma ferida que está lá da infância. De um abandono que a pessoa sofreu, de um abuso que ela tenha passado, de uma traição, de uma mentira, enfim, de qualquer decepção que possa ter marcado a vida dela. Então, eu vou ficar doente, porque eu doente, todo mundo olha para mim, eu tenho atenção, eu sou cuidado, eu sou amado, eu sou abraçado. É assim ou não? Então, Jesus hoje nos pergunta, primeiro ele nos diz, eu estou mudando a sorte. E depois ele pergunta, o que você quer que mude? É o papelzinho branco que você vai picotar, e é o papelzinho mais bonitinho que você vai anotar, ou já fez isso, um novo decreto do Senhor. Você simplesmente está dizendo para Jesus, sim, Senhor, eu estou cego, mas eu quero ver. E sabe qual é a resposta de Jesus para nós? Então veja. Milagre para Jesus é a parte mais fácil. Milagre para Jesus não custa nada. O mais difícil é você e eu aceitarmos que Ele faça. E aí você pode olhar para a área que for na sua vida. Jesus tem poder de transformar. Ah, mas o que eu tenho, a doença que eu tenho, o problema que eu estou passando, a dor que eu sinto, a traição que eu sofri, a perda, a culpa, o abuso, a mentira, a decepção, pastor, nada pode tirar isso de mim. Pode sim. Existe um nome só. Não é nome de pastor, não é nome de denominação, não é nome de grupo, não é nome de evento, não é nome de hospital, de médico, não é nome de remédio, de tratamento. É só um nome. E esse nome é Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Deus. Só Ele pode transformar. Só Ele pode mudar. Só Ele pode fazer diferente em nós. Você crê? Diga para alguém, creia. Essa palavra de Deus, é para você. Recebe em nome de Jesus. Eu li até agora quantos versículos com você? São 27 aqui no esboço. Como que a gente faz? Eu vou te mandar, tá bom? Mas você vai mergulhar nessa palavra? Sim ou não? Então tá bom. Para terminar a ministração, eu quero falar de 7 conselhos para a nossa vida de oração. Amém? E aqui eu encerro. Depois você pode se aprofundar nesse esboço que você vai receber em todos os textos, com todos os pontos. Aí é você com o Senhor e com a palavra. Amém, amados? Amém? Primeiro conselho para uma vida de oração. Primeiro, orar a vontade de Deus e não as nossas necessidades. Uau! A gente acha que orar é ficar pedindo para Deus aquilo que a gente precisa. Há 2 domingos atrás, eu falei isso domingo passado aqui, mas eu vou repetir para você se lembrar e para ficar gravado no seu coração.
Há 2 domingos atrás, quando Israel teve a convulsão aqui na igreja, no final do culto, após o final do culto, nós corremos com ele até o posto mais perto que tem aqui, não dá 5 minutos de carro. E eu entrando com ele, correndo aquele hospital lotado, não passava, acho que uma lagartixa entre as pessoas, de tão lotado que estava. E eu só com ele nos meus braços e falando, Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu filho. Eram as únicas palavras que eu dizia. Senhor, salva o meu filho. E chorando e entrando com ele nos braços, e a equipe já pronta para recebê-lo ali. E essa era a minha oração. Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu filho. Em nenhum momento eu tive a capacidade, como filho de Deus, de orar dizendo, Senhor, faça na vida do meu filho a sua vontade. Oração madura. Não é nem que eu não tive coragem, nem passou na minha cabeça. Olha o quão distante de Deus eu estava e estou. Pastor, como assim? Não se culpa? Eu não estou me culpando. Eu estou olhando para a palavra. Porque eu aprendi com o meu Jesus, com o meu Cristo, a orar dizendo, Pai, se for possível, aí eu vou trazer para mim agora, salva o meu filho, mas que seja feita a sua vontade. Uma semana depois, eu vim ministrar essa palavra com a liderança da igreja. E quando eu estava me preparando e escrevendo essa palavra e pedindo ao Senhor direção, inspiração, e que o Senhor falasse e exatamente aquilo que a igreja precisa nesse tempo, logo nesse primeiro conselho o Senhor falava para mim, você vai pregar sobre isso, mas você não fez isso. E eu disse, amém, Senhor, eu vou confessar para a igreja o meu erro e o meu pedido de perdão ao Senhor. Eu não orei a vontade de Deus, eu orei a minha necessidade. O que eu precisava ali? Que meu filho fosse salvo. Mas e se essa não era a vontade do Senhor? Agora falar isso é muito fácil para mim. Ele está bem, está aqui, está brincando, fez aniversário. Glória a Deus. Mas esse é só o primeiro dos 7 conselhos. Orar a vontade de Deus e não as nossas necessidades. Na semana eu ouvi um pastor ministrando e ele falava acerca de uma família que o pai perdeu uma filha de 16 anos. Eu me lembrei de vocês, irmão, na hora que eu ouvi esse testemunho. E pode tocar no assunto, né? A gente é família, a gente anda de braço dado e Deus está trabalhando. E esse pastor dizia que ele chegou para encontrar com aquele pai, logo que as coisas aconteceram, e ele chegou diante daquele pai já com um discurso formado, né, para dizer para ele, olha, não sei nem o que te falar, mas que o Senhor te abençoe, não consigo imaginar o tamanho da sua perda, enfim, essas coisas que são normais e são verdadeiras, sim ou não? Não dá para imaginar quando você não passou por isso, ou não está passando. E ele chegou naquele pai e falou, olha, mas eu estou aqui com você, estou aqui para orar pela sua família, e que você fique bem, que você se fortaleça. E aquele pai olhou para ele e falou assim, pastor, eu não tive perda nenhuma. A gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Eu sei onde minha filha está. E ele falava, por mais que doa, e muito, eu não perdi a minha filha. Ela só está no lugar dela. E eu ouvindo isso, eu falava, Senhor, que vergonha, a minha oração e a minha atitude 2 semanas atrás. Então, por favor, fale assim, pastor Marcos, põe em prática esse primeiro conselho.
Amém, queridos. Obrigado por me aconselharem. Eu creio que eu vou aprender. Ainda não aprendi, tá bom? Eu estou aqui junto com vocês recebendo a palavra. Amém? Não estou aqui para dar de bonzão, cheio de autoridade. Não. Eu estou aqui para aprender com você a orar a vontade de Deus e não as minhas necessidades. Amém? Vamos para o segundo, que são 7 e eu tenho poucos minutos. Eu fico correndo como se a gente tivesse regra de horário, né? Jesus, misericórdia. Segundo, orar com fé. Segundo conselho, orar com fé. Então eu citei para você Jesus lá na cruz, pedindo ao Pai que fizesse a vontade dele. Está lá em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Segundo, orar com fé, quero ler com você Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Amém? Então diga para alguém que está do seu lado aí, ore com fé. Aí mesmo. Isso. O mesmo Tiago, capítulo 1, versículo 6, próximo versículo, vai dizer assim: peça, porém, com fé. Então, no que estava falando no versículo 5 de pedir? Sabedoria. Peraí, para pedir sabedoria, você não precisa falar, Senhor, se for da tua vontade, me dê sabedoria. Porque qual é a vontade do Senhor? É que nós sejamos sábios. Está entendendo que são coisas distintas agora? Você pode sim pedir algo específico para Deus, pela palavra. Nós estamos autorizados a pedir sabedoria, assim como Salomão fez. Sim ou não? Pedir sabedoria. Sabedoria para quê? Salomão pediu para conduzir o povo de Israel. Então ele não estava pedindo algo para ele mesmo. Ele podia pedir o que ele quisesse. Mas ele não olhou para ele mesmo. A pastora Carlinha ministrou hoje falando sobre Purim. Esther entrou diante do rei, não para pedir algo para ela mesma. Aí é uma oração de intercessão. Amém? Ela entrou diante do rei para pedir por um povo, por uma nação. Assim como Salomão, quando pediu sabedoria para Deus, não era para ele mesmo. Sabedoria para os meus negócios. É mais fácil pedir para ficar rico logo. Ele não podia? Ele podia pedir sabedoria para ser um empresário bem-sucedido, mas podia pedir, Senhor, me dá a riqueza de um empresário bem-sucedido. Me dá a fama, o status de um empresário bem-sucedido. Se ele olhasse para ele mesmo, a oração dele seria dessa maneira. Então, para que o rei Salomão pediu sabedoria para Deus? Para abençoar o povo. Para dividir essa sabedoria com toda a nação. Como tem sido os nossos pedidos ao Senhor. Tiago, então, no capítulo 1, versículo 5, fala de pedir sabedoria. Aí no 6 ele fala, porém, peça com fé. Por que tem que pedir com fé? Aí ele vai continuar dizendo no 6. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já experimentou marcar um lugar onde a onda termina? Com o pé? Sim ou não? Sim? Eu já fiz tanto disso. Você vai lá, a onda está vindo, você vai lá parar, ela veio aqui. Deixa eu ver onde vai vir a próxima. Vem exatamente no mesmo lugar? Por quê? Porque a onda do mar é levada pelo vento. Mas diga, eu não sou assim. Eu não sou levado ou levada pelo vento. Profetiza aí, declara aí. Nem que seja profeticamente, diga isso. Eu não sou levado pelo vento.
Eu creio, eu sou da fé. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmão, em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, se é para orar sem crer, não perca o seu tempo. Então vou largar o assunto? Não, o desafio da palavra é outro. Vá primeiro buscar em Deus, que a sua fé alcance aquilo. Amém? A Bíblia não nos ensina a desistir de orar. A Bíblia está falando, primeiro você vai, alcança a fé, aí com fé você ora, porque quem ora sem fé é como a onda do mar, levada por qualquer tipo de vento. De manhã está bem, na hora do almoço está mal, de tarde ficou legal, de noite está com problema de novo, na hora de dormir não consegue fechar o olho. Está entendendo isso? Porque estamos sendo levados como a onda. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá. Agora eu tive uma ideia genial, vou fazer. Começa dali a pouco, está aqui de novo. Ai meu Deus, por que nada dá certo na minha vida? E fica assim, de um lado para o outro. É a mesma coisa que orar sem fé. É a oração do desespero. É a asserção de não sei o que lá das causas impossíveis. Não precisa disso. Amém? Não precisa disso. Precisa da fé. Só precisa de fé. Fé em quem? Na campanha? Não. Na igreja? Não. No pastor? Não. Na palavra, em Jesus. Fé no fundamento que é Jesus Cristo. Primeiro conselho, orar à vontade de Deus e não às nossas necessidades. Segundo conselho, você está aqui ainda? Orar com fé. Eu vou repetir esses 7 conselhos com você em todas as vezes que for citando cada um. Bom? Terceiro, orar coletivamente como igreja. Olha a importância de chegar aqui no comecinho do culto. Ah, pastor, você não sabe o problema que eu tive. Ok, você já sabe o que eu tive. Então, se você teve algum problema, se você tem tido algum problema, tá tudo bem. Mas luta para vencer esse problema. O que eu falei para você? Estamos jejuando pela nossa casa. Estou expondo a nossa casa no altar da igreja pedindo oração para você. Estamos fazendo o que podemos. Vai resolver agora, já acabou o problema? Está na mão do Senhor. Mas nós estamos nos movendo. Não cruzei o braço para ficar chorando. Meu filho não dorme à noite. E agora, meu Deus, o que a gente vai fazer da nossa vida? Está tudo acabado, Senhor. Nós estamos tomando posicionamento. Agora, quem vai fazer? É Deus, não sou eu. Está entendendo isso? Sim ou não? Orar coletivamente como igreja é isso. Irmãos, eu estou triste, estou mal pra caramba, orem por mim. Mas eu tenho vergonha de fazer isso. Por que eu tenho vergonha? Porque eu sou orgulhoso. Olha como Deus faz as coisas. Ontem à noite, eram umas 11 horas da noite mais ou menos, eu desci na portaria do prédio, precisava pegar uma encomenda que chegou. O porteiro me atendeu, abriu lá a janelinha, conversou um pouquinho comigo. E aí ele falou assim, tá tudo bem lá na sua casa? Tá tudo bem, e você, como estão as coisas? É difícil, né, ter esse tipo de conversa e tal. E ele falou, tá tudo bem também, graças a Deus. Hoje eu vim, geralmente ele trabalha de dia, ele falou, hoje eu vou passar a noite aqui trabalhando. Eu falei, que bom, Deus te abençoe então, que você tenha um bom expediente, um bom trabalho, Deus te guarde, né, te livre de qualquer perigo, que vá tudo bem. E eu sempre brinco, né, com esse tipo de coisa, eu sempre digo assim, até porque a gente depende do seu trabalho, né, da segurança e tal. Claro que a gente depende do Senhor, né, irmãos? Mas é sempre bom entender isso. E eu conversando com ele, ele falou assim, e o seu filho está bem? Seu esposo? Eu falei, está tudo bem, sem saber de nada que aconteceu nesses dias. Eu falei assim, está bem, ele já dormiu. Só um detalhe, Israel já tinha dormido. Tá? E acordou cerca de 1 hora depois, mais ou menos. E aí aconteceu tudo que eu já te contei. Foi dormir no meio da madrugada já pro final. E naquele momento específico, ele estava em 1 horinha de sono, mais ou menos, que ele teve. E eu falei assim, ele tá bem, já dormiu. Agora só amanhã de manhã vai acordar e nós vamos para a igreja e tá tudo certo. Olha o papo que eu comecei a ter com esse rapaz.
E ele falou assim, minha filha também já está dormindo, ela toma umas medicações controladas, e ela dorme, a cada 2 horas ela acorda e tem que tomar essa medicação, e tem todo um critério. Minha esposa cuida muito bem, eu também, mas hoje eu não estou em casa, então minha esposa está lá cuidando dela. Eu falei, poxa, que bom, que Deus abençoe sua filha. Aí ele falou assim, a minha filha sofre de convulsões. Aí eu, meu Deus, ele não está falando isso para mim. Eu falei, sério, o que ela tem? Aí ele me contou que ela teve paralisia cerebral e tem um quadro de epilepsia, e isso leva a contínuas convulsões, então tem os remédios. E contando essa história toda, ele olhou para mim e falou assim, quando você for para a igreja, pede oração por ela, coloca o nome da minha filha nas orações da sua igreja. E eu falei para ele, pode deixar, amanhã eu vou estar lá, e eu vou pedir para a igreja orar pela sua filha. Será que Deus faz alguma coisa à toa? Sem propósito? Sim ou não? Deus me colocou lá, naquele lugar, naquele horário, que não é o horário do rapaz trabalhar. Só, né? Como se fosse pouco, mas só para que houvesse a oportunidade de ele encontrar com alguém que sente aquilo que ele sente nos momentos de crise, de convulsão, de mal-estar da filha dele. Mas o principal não é isso. O principal é que Deus preparou um momento para que aquele homem fizesse um pedido de oração coletiva. Ele não falou assim para mim, pastor, você pode orar pela minha filha? Não. Ele simplesmente falou assim, você pode ir para a sua igreja orar pela minha filha? O que ele estava me pedindo ali? Uma oração coletiva. E esse texto que nós lemos em Tiago 5,16, que eu falei assim, só a última parte, que foi o nosso texto de base, lembra? A oração de um justo é poderosa e eficaz. A primeira parte desse versículo diz assim, Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Precisa confessar uns aos outros os pecados e precisa orar uns pelos outros para que haja de fato cura. Amém? Você está aqui comigo ainda? Está tudo bem, graças a Deus está tudo bem. Hoje está, quinta não estava, né? Quem estava aqui viu, meu Deus, não foi difícil ver ele caindo aqui. Hoje não, está tudo bem. Então deixa eu subir. Em nome de Jesus, amém, obrigado. Mas fala de confessar os pecados uns aos outros. Opa, tem um primeiro passo aqui. Lembra da oração da fé? Qual é o primeiro passo? Alcançar? Gente, você está aqui ou não? Senão eu paro. A gente vai embora para o café e está tudo bem. Você está comigo? Você está comigo não? Você está com a palavra ainda? Então vamos lá. Antes de orar com fé, o que nós precisamos alcançar? Fé. Senão não dá para orar com fé se você não tem fé. Agora, está falando de um outro passo importantíssimo antes de uma oração coletiva, que se chama confissão de pecados. Domingo que vem nós vamos ter 6 horas de adoração, intercessão, oração, busca. Irmão, não vem carregado de pecado não. Procura alguém essa semana. Procura alguém, procura o seu pastor, procura o seu líder de célula. Procura alguém que você sabe que é homem e mulher de Deus, que não vai sair falando, expondo por aí. Confesse pecados, isso traz cura. Talvez você está lidando com uma doença na tua alma, com uma insanidade, uma dor há tanto tempo, e o que está faltando é confessar um pecado. Por que a gente não confessa? Por que eu não confesso? Porque eu sou orgulhoso. Porque eu vou passar vergonha. Imagina que eu vou chegar pro Rafa e contar que eu fiz aquilo. Jamais. Meu Deus.
Eu sou pastor dele. Não tem como. Por favor, obrigado, amém. Oh, Senhor. Vai crescer. Está crescendo. Confessa. Se liberta disso. Amém? Tem um caminho aqui. Confessai ou confessem os seus pecados uns aos outros. Amém? E orem uns pelos outros para serem curados. Está na nossa mão. Difícil? Esse é o terceiro conselho. Orar coletivamente uns aos outros. Amém? E depois Mateus 18 diz que se, você conhece esse texto, que se nós orarmos em concordância, em 2 ou 3 pessoas, aquilo que buscarmos, segundo a vontade do Senhor, Ele vai fazer. Amém? Nós precisamos estar em concordância. Primeiro conselho, orar a vontade de Deus e não as nossas necessidades. Segundo conselho, orar com fé. Terceiro, orar coletivamente como igreja. Quarto conselho, orar sempre, sem desanimar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem constantemente. Esse versículo é bom pôr na tela porque ele é muito longo. Difícil de decorar. Orem só de vez em quando. Orem quando o negócio ficar difícil. Orem quando for os minutos de intercessão do culto da igreja. Orem quando seu filho estiver passando mal e você ficar desesperado. Aprenda, pastor. Ore só no momento de luta, ou de luto, ou de tristeza, ou de escassez, ou de doença. Aí você ore. Não. Ore constantemente. Ore todo o tempo. Ore sem cessar. Ore sem parar de orar. É conselho da palavra do Senhor. Sem desanimar. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está dizendo para você, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quarto conselho, orar sempre sem desanimar. Primeiro conselho, orar a vontade de Deus e não as nossas necessidades. Teste de memória. Segundo conselho, orar com fé. Terceiro conselho, orar coletivamente como igreja, em unidade. Quarto, orar sempre, sem desanimar, orar em todo o tempo, constantemente, se fortalecer em oração. Quinto conselho, estou indo para o final, orar com gratidão. Amém? Um filho imaturo não é grato. Você sabia disso? Sabia? Posso tomar vocês como exemplo? Quando o Rafinha tinha 1 ano, ele mamava, se alimentava, trocava a fraldinha, ele olhava e falava, obrigado, papai. Não? Por quê? Não tinha maturidade para isso. Mais que obrigação do pai, da mãe, está feito, está tudo certo. E hoje, se ele ganha um presente, seja o que for. Eu quase falei, hoje, quando troca a fraldinha. Ô, Rafinha, aí não, né? 13 aninhos não dá, né, irmão? Mas hoje, quando o paizão, a mãe vai lá, dá um presente, seja o que for, não só um presente. Agradece? Aprendeu? Amadureceu? Filho maduro. Até quando nós vamos continuar bebês na fé? Que só sabe pedir, porque sabia, não sabia? Pedir quando dava fome. Quando a fraldinha estava cheia de cocôzinho. Sabia pedir rapidinho, né? Só não sabia agradecer. Não estou falando mal de vocês, viu?
Eu já fui assim, seu pai, todo mundo. Um dia passou por isso. Sim ou não? Mas amadureceu. Hoje é outro relacionamento, sim ou não? Por quê? Hoje sabe agradecer. Obrigado, Pai. Uau! Quais são as nossas orações? Que nós pedimos, Deus faz, responde, atende. E a gente se envolve no meio dos 9 leprosos, ou 9 ex-leprosos. Porque eram 10 leprosos. Quantos foram curados? Você conhece essa passagem da Bíblia? Jesus curou quantos? Todos. Quantos voltaram com gratidão? 1. Então qual é a porcentagem? Porque a Bíblia não fala nada sem querer. Tudo bem? Então qual é a porcentagem dos que voltam com o coração grato? Diga assim, sou eu. Os outros 9 eu não sei quem são, mas eu sou esse que volta para dizer obrigado, Senhor, por aquilo que você fez e tem feito na minha vida. Se os outros 9 vão voltar, não vão, problema deles com o Senhor. Eu vou voltar e agradecer. Vou voltar nada, Deus abre a porta, eu entro por essa porta e vou viver minha vida. Como se Deus não tivesse feito mais do que a obrigação dele. Mas as coisas aconteceram diferentes de como eu planejei. Oração de gratidão. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, com ações de graças. De novo, com ações de graças. Nós lemos agora há pouco o 1 Tessalonicenses 7. Quem foi na tela? O que dizia aquele grande versículo? Constantemente. Mas agora eu leio 18 com vocês. 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos lá. Já começa dizendo assim. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias. E ele explica o porquê. Não é porque Deus fez o que você pediu. Porque Deus atendeu do jeito que você clamou. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dar graças em todas as circunstâncias. Quinto conselho, orar com gratidão. Qual foi o primeiro? Orar à vontade de Deus e não às nossas necessidades. Segundo, orar com fé. Terceiro, orar coletivamente. Quarto, orar constantemente, sempre, sem desanimar. Quinto, orar com gratidão. Sexto conselho, orar ao Pai em nome de Jesus. Esse é um caminho para a oração. O que Jesus diz? Lá em João, no capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É João 14:6? João 6:14? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14:6. João 14:6. Caminho, verdade e vida. As 3 portas do tabernáculo. Os 3 lugares de acesso ao santuário do Senhor. Jesus é o caminho. Então qual é o caminho? É didático isso, não é? Jesus está falando, eu sou o caminho. Então como que a gente chega lá? Através de um caminho não, através do caminho chamado Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Não disse um caminho, uma verdade e uma vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser... Ninguém chega no Santo dos Santos sem passar pela porta do caminho, pela porta da verdade e pela porta da vida.
Ninguém chega na intimidade do Senhor sem passar por Jesus Cristo. Amém? Sexto conselho, orar ao Pai em nome de Jesus. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. João 14:13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em nome de quem? Em nome de Jesus. O próprio Jesus dizendo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou fazer por você. E por último, então vamos passar pelos 6 que nós já recebemos. Primeiro conselho, orar à vontade de Deus e não às nossas necessidades. Segundo, orar com fé. Terceiro, orar coletivamente. Quarto, orar sempre. Quinto, orar com gratidão. Eu estou lendo, tá? Você está melhor que eu. Quinto, orar com gratidão. Sexto, orar ao Pai em nome de Jesus. E último conselho, orar a palavra. É o que o pastor Ricardo e a pastora Carlinha mais têm feito aqui, junto com toda a intercessão, nesses últimos meses. Orar a palavra. Sim ou não, pastores? Orar a palavra. Sim ou não, intercessores? Orar a palavra. Orar aquilo que a palavra diz. Orar aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Irmão, tem um poder nisso. Olha o que a palavra diz, João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu quero ver um crente que se dobra diante do Senhor para dizer: Pai, a tua palavra diz que eu vou te procurar e vou te achar. E eu sei que você está aqui. Eu quero ver quem é um crente que Deus vai virar as costas e dizer: continue me procurando. Estou escondido de você. Até porque todas as vezes que rolou um desencontro entre Deus e o homem, quem estava errado era sempre o homem. Ah, por que Deus está longe de mim? A pergunta é: por que eu estou longe de Deus? Amém? Também em Tiago, no capítulo 1, a palavra diz que Deus não muda. Deus não varia. Deus não muda. Deus é Deus. Estou me sentindo longe do Senhor, parece que Ele está longe de mim. Ei, você não é o centro, Ele é o centro. Volta você para o centro. Pode falar para mim, pastor, volta você para o centro. Volta você para o lugar de onde você não devia ter se distanciado. Amém. Que essa palavra, queridos, nos fortaleça para esses próximos 31 dias. Amém? Como que nós vamos orar no mês de março? O Senhor trouxe ao nosso coração, de toda a liderança da igreja, de nós passarmos 24 horas por dia em oração durante todo o mês. Tem crente aqui? Tem crente aqui? Então nós vamos montar um relógio de oração, amém? De 24 horas por dia, dentro de todas as horas do dia. Algum manancial da promessa, diga assim, algum manancial da promessa, posso chamar assim? Algum manancialzinho vai estar lá: Senhor, eu estou orando pela minha igreja. Senhor, eu estou orando pelo pastor Marcos.
Senhor, eu estou orando pela tua graça. Senhor, eu estou orando pela Liz. Papai, abençoa o pastor Regis. Senhor, alcança o Miguel. Deus, em nome de Jesus, toca no Mateus. A cada uma hora, nós passaremos pelo caminho, pela verdade, pela vida e chegaremos no lugar santíssimo. Deus está nos chamando para uma vida de oração. Pastor, qual é a regra? Quantos minutos, quanto tempo eu preciso orar? Irmão, o dia que precisar pôr regra em oração, a gente para com tudo. É o Espírito Santo que move o seu e o meu coração. Posso te dar um conselho? Se você puder, e se você quiser ter uma experiência mais profunda ainda com o Senhor, escolhe um horário da madrugada. Uau, mas eu não consigo. Se esforça para isso. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Amém? Então está começando a tomar forma esse fundamento em nós. Sim ou não? Nós já temos a palavra todos os dias. Não é possível que já no terceiro mês do ano, nós ainda, fazendo parte dessa igreja local, ainda estejamos sem a prática diária de leitura da palavra. Não é possível. Ou talvez seja possível. Quem sabe daqui a um mês a gente diga assim, meta batida. 100%. Todas as digitais estão marcadas lá. Você está me entendendo? Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é para a gente entender como as coisas funcionam hoje em dia, não é no meio que a gente vive. Que bom se o Senhor puder olhar e ver uma igreja local inteira firmada na palavra, jejuando e orando. Irmão, no mínimo 31 oportunidades de realizar essa oração no mês de março nós teremos. Pastor, essa oração é para quê? Simples assim, o tema da oração é manancial da promessa. Você não vai orar por uma instituição, por um CNPJ, você vai orar por vidas. Você vai orar por você mesmo, pela sua casa, você vai abençoar os seus filhos, você vai abençoar a sua casa, você vai lembrar de alguém. Quer um conselho? Pega um papel em branco e uma caneta e fala, Espírito Santo, me lembra pessoas que eu preciso orar hoje. Irmão, Deus vai falar com você. 3 amém. Deus vai te fazer lembrar de pessoas. Terminou de orar, joga aquele papel fora, amanhã pega outro. Não fica acumulando, não. Eu preciso registrar a oração que, calma, essa que não precisa, essa, desse jeito, tá bom? Se precisar, a gente põe o nome campanha de oração. Se esse nome te animar a orar, tá bom, vamos fazer campanha esse mês. Isso te anima? Isso ativa a sua fé? Entenda como você quiser. Campanha do monte, das impossibilidades, da oração. Só isso. Vamos orar 31 dias? Lá na tua célula, teu líder vai te fazer, ou tua líder vai te fazer um outro convite de oração. Não falta na célula dessa semana. Os curiosos agora, Jesus, o que vai acontecer na minha célula? Os seus líderes serão criativos com você. Mas não fica perguntando, não, o que vai ser? O que vai acontecer? Daqui a pouco tem líder bloqueando uma galera aí. Misericórdia. Você vai receber um convite maravilhoso na célula dessa semana. Para orar também durante o mês inteiro. Olha, já são 2 campanhas de oração. A igreja das campanhas. Pastor, como vai ser esse relógio? A gente combina lá no WhatsApp, coloca, tá bom? E você escolhe o horário que você quer. Mas o principal, querido, não é o horário não, tá? E ninguém vai te aplaudir se você pegar a madrugada e te criticar se você pegar durante o dia. Fique em paz. É você e Deus no teu tempo, no teu momento. Não adianta nada marcar a madrugada e não levantar para orar. A Bíblia fala que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então sejamos sábios nisso também. Amém? Você recebe essa palavra sobre você? Em nome de Jesus? Vamos pegar então? Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso forte ao Senhor Jesus.